Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 1, vai dizer então o seguinte: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Agora pulando para o versículo 5, verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Amém. Você pode fechar sua Bíblia, nós vamos ler depois alguns versículos, mas aí vai estar no telão para você acompanhar, se você quiser também acompanhar na sua Bíblia. Eu dei o nome dessa mensagem a justamente o que está acontecendo aqui, que são acusações, as acusações e as perseguições, porém elas revelam quem está em nós. Acontece aqui então uma acusação contra o apóstolo Paulo, e daqui eu extraí então o nome dessa mensagem, porque nós vamos ver que ele passou por diversas acusações e diversas perseguições. Porém essas acusações, essas perseguições revelaram quem era Paulo e quem estava com ele, quem estava nele. E isso também acontece com cada um de nós, e vai acontecer com cada um de nós na nossa vida. Quando surgir acusações, perseguições, injúrias, isso vai revelar quem nós somos. Isso vai revelar quem está em nós, com a resposta que vamos dar a essas acusações e essas perseguições e essas injúrias. O apóstolo Paulo foi perseguido duramente, por diversas vezes, porque ele pregava temas, assuntos que eram contrários à cultura daquela região que ele estava, era contrária à religião e os deuses que aquelas pessoas adoravam. Em Atenas estavam acusando ele de pregar deuses estranhos, porque ele falava de um tal de Cristo e de uma tal ressurreição. Achavam que os dois eram deuses, porque a palavra ressurreição no grego é a Anastasia, que veio vir o nome Anastácia. Inclusive tem uma santa, a Santa Anastácia, que veio desse nome. E em Atenas eles achavam que ele estava pregando de Cristos e Anastácia, que era uma deusa, que para nós é ressurreição a tradução. Mas eles entendiam que era uma deusa, então ele ia contrário. Isso que em Atenas nós vimos, quando nós estudamos Atenas, que tinha milhares de deuses. E ele trouxe 2 novos, e eles estavam apavorados com aquilo, e não aceitavam aquilo. Então, porque ele pregava contra a cultura, porque ele pregava contra aquilo que as pessoas estavam acostumadas a ouvir, ele recebeu diversas acusações, diversas perseguições. E quem inicia a perseguição severa contra a igreja, quem inicia a perseguição severa contra os apóstolos, contra Paulo, é os judeus. Os judeus iniciam. A igreja passou a ser conhecida como a seita do caminho, ou a seita dos nazarenos. Caminho, né? Porque eles falavam de um caminho, então era a seita do caminho. Não era conhecido como cristianismo. O cristianismo foi depois, muito depois que foi ser dado o nome de cristianismo. Mas era a seita do caminho, porque eles estavam dizendo que era uma seita do judaísmo. Mas na verdade depois se descobriu que não era uma seita, mas era uma outra religião. E as seitas que existiam e existem até hoje, elas são uma distorção daquilo que é ortodoxo, daquilo que é a verdade daquela religião. E por isso é chamada de seita. Inclusive, o ano que vem, nos lares, nós vamos trabalhar as seitas. Nós vamos descobrir as seitas que existem hoje no Brasil, que existem hoje na nossa volta. As seitas e as heresias que circulam aí em nossa volta, de inclusive religiões, igrejas próximas a gente, mas que são seitas, que praticam heresias, que elas desvirtuam daquilo que
é a verdade daquilo que é realmente bíblico, e por isso são chamados seitas, e por isso são chamados heresias. E então o cristianismo no começo foi considerado uma seita, porque achavam que era um desvio do judaísmo, e não era. Então se tratava de uma outra religião. Como é que está esse ar aqui? Eu olhando para o ar, eu me lembrei, abrindo parênteses, que ontem a pastora Antonella pediu para mudar o ar, tal, ou para desligar, e como eu vejo assim, muitos pastores quando estão no púlpito realmente pedem para desliga ventilador, desliga ar. Eu não. Eu por mim eu tinha um ventilador na minha cara aqui, jogando ar, passando frio. Eu acho que eu nasci dentro de um avião com a janela aberta, eu acho que é aquele vento. Ou não, ou eu nasci sufocado, né? Preciso de muito ar, né? Por que não? Eu prefiro que tenha ar, né? Fecha parênteses. Então, as perseguições, elas sempre existiam na igreja. Sempre existiram na igreja. A caminhada toda, desde Cristo, sofreu perseguição, os apóstolos sofreram perseguição. Sempre teve, Paulo passou por perseguições, os apóstolos passaram, os cristãos de toda a história passaram. E em nossa época também existe perseguição. E hoje existem irmãos sendo perseguidos, ameaçados de morte, inclusive sendo mortos pelo mundo afora. Se algum irmão está sendo perseguido em qualquer lugar do mundo, a igreja está sendo perseguida. Se existe um irmão sendo perseguido lá na China, a igreja está sendo perseguida. E como nós fazemos parte de um corpo, o organismo, o corpo de Cristo, nós todos somos a igreja, então a igreja, nós estamos sendo perseguidos. Talvez não como indivíduo, ou também como região, como nação, mas a igreja está sendo perseguida. E em qualquer lugar do mundo. Se a igreja sempre foi perseguida como organismo, presta atenção, se ela sempre foi perseguida como organismo, e nós como indivíduos fazemos parte desse organismo, nós em algum momento também seremos perseguidos. Também receberemos acusações, também receberemos perseguições, injúrias, mentiras a nosso respeito. Por quê? Porque nós fazemos parte da igreja, que é um organismo. Amém? A perseguição, a injúria, as acusações, as mentiras, as puxadas de tapete, a mordaça algumas vezes, o impedimento de exercer a fé, tudo isso é perseguição e vai acontecer, ou está acontecendo em algum lugar, ou até mesmo aqui no Brasil. Então nós vamos ver algumas coisas que aconteceram e que Paulo nos ensina mais uma vez nessa porção da vida dele, sobre as acusações e as perseguições. Primeiro, aconteceu, voltando às páginas da Bíblia, em Atos 21, no versículo 35 e 36, aconteceu algo terrível em Jerusalém. Diz assim a palavra, Atos 21, 35 e 36. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele. Ele foi tão fortemente perseguido, tão fortemente agredido, que ele quase morreu, nessa vez, apanhando da multidão. E a multidão enraivecida gritava: acaba com ele. A perseguição acontece porque o evangelho incomoda. O evangelho incomoda a multidão. O evangelho incomoda aqueles que estão nadando de braçada na corrupção, naquilo que está errado, no engano. E isso causa raiva, isso causa repulsa. E por isso existe a perseguição, porque o evangelho incomoda. Se você exercer a sua fé, quando você é fiel a Deus, quando você deseja falar a verdade de Deus,
você vai incomodar. Se você decidir exercer sua fé, se você decidir falar a verdade, quando você for expor a sua verdade, expor a sua fé, isso vai incomodar. Vai incomodar as pessoas, vai incomodar os lugares. A multidão não aceita o evangelho. As trevas não gostam da luz. E por isso incomoda. Quase mataram Paulo. Diversas vezes. Bateram nele, machucaram ele, expulsaram ele. Mas Paulo permaneceu firme. Por quê? Porque ele tinha convicção naquilo que ele cria. Ele sabia que era portador da verdade, e que a verdade que ele levava salvaria pessoas, salvaria vidas, salvaria almas. Ele tinha certeza disso, convicção disso. Ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. O mundo vai nos perseguir, as pessoas vão nos perseguir, e a perseguição muitas vezes acontece no trabalho. Lá no seu trabalho vai ter perseguição. Você vai fazer o certo e as pessoas vão te perseguir. Você vai fazer o correto e as pessoas vão te perseguir. Lá no seu trabalho, as pessoas estão roubando coisas lá da empresa, e você vai dizer: não, eu não vou roubar. As pessoas vão te taxar de louco, de bobo, e vão te perseguir. As pessoas são perseguidas, o cristão é perseguido no trabalho, e hoje muitas vezes acontece a perseguição só porque é cristão. E infelizmente era para ser o contrário, mas tem lugares que não contratam a pessoa porque ela é cristã, porque sabe que ela não vai dar o jeitinho brasileiro, sabe que ela não vai fazer uma ligação mentirosa, sabe que ela não vai passar a perna. Então existe a perseguição no trabalho, existe a perseguição na escola. Você será taxado de careta para os jovens, ou para quem está na universidade, vai ser taxado como careta, bobo, fanático. Os colegas vão te perseguir. Na sua família, muitas vezes acontece de familiares se incomodarem com a sua mudança, de familiares não gostarem da sua mudança, de familiares não gostar que você agora se converteu, que agora você é o chato, agora você é o bobo, agora você é o louco, você é o fanático, você não falta um culto. E então vão te perseguir. Você vai incomodar os falsos crentes, que vão te dizer: não leva tão a sério, não é bem assim, não vai por aí, não, o pastor exagera, não é bem assim. Não seja fanático. É a primeira palavra que surge dos próprios crentes, instrumento de Satanás, para tirar o foco, para tirar o seu foco de Deus, o seu foco da palavra. Ele não se converteu e não quer que você se converta também. Satanás não vai aparecer, gente, como algo monstruoso, feio, pavoroso, para te destruir. Você não vai dobrar a esquina e de repente pula na sua frente um demonião vermelho de chifre, tridente, rabo comprido. Não, vai aparecer como algo muito bonito, muito sedutor, muito fácil, muito bom. Mas é tão fácil, mas é tão tranquilo, está todo mundo fazendo, está todo mundo ganhando, está todo mundo... Mas a mãe já dizia, né? Você não é todo mundo. Mas é assim que Satanás se apresenta, sedutor. Ele se disfarça e usa pessoas simples, bonitas, educadas, para enganar aqueles que servem a Deus. Ele se disfarça. Olha que fala 2 Coríntios 11, 13 a 15. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem.
Satanás se disfarça de anjo de luz. Então não se engane se você achar um irmão pelo caminho que vai facilmente querer manipular você e dizer, não faz assim, não é bem assim. É o Satanás ali, querendo enganar, querendo desvirtuar os irmãos. Porque Satanás se disfarça de anjo de luz. Não se engane, fique atento. Fique atento, às vezes o amigo está sendo usado sem saber pelo maligno para desvirtuar você do caminho. Você será perseguido, a multidão vai acusar você, o povo vai falar de você. Olha o que Jesus diz em Mateus 5, 11, 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Se você está sendo perseguido, dê glória a Deus. É porque você está fazendo o certo. Estão perseguindo você, glória a Deus. Estão acusando você, glória a Deus. Você está fazendo o certo. E o certo incomoda. O certo atrapalha. Os insultos, as perseguições, as calúnias. É isso. Jesus está dizendo que você é feliz. Feliz, porque você está com Deus e Deus está com você. E aí Jesus diz que quando isso acontecer, quando você for perseguido, quando for acusado, quando for injuriado, quando levantarem a mão contra você, quando apontarem o dedo contra você, quando perseguirem você porque você é cristão, que você está fazendo certo, Jesus diz, grande é a tua recompensa. Grande será a tua recompensa. Fica firme, fica tranquilo. Deus está vendo. Deus está vendo, Deus está contigo. Grande será a recompensa. Tanto que Jesus depois aparece para Paulo no capítulo 23, e ele fala para Paulo, coragem Paulo, coragem, é preciso ter coragem, porque Jesus tem um propósito em tudo isso, tem um propósito na sua vida. Mesmo na acusação, Jesus tem um propósito. Mesmo na perseguição, Jesus tem um propósito. Mesmo quando tudo dá errado, Jesus tem um propósito. Ele disse para Paulo, coragem Paulo, vão perseguir você, não vão te ouvir, mas tenha coragem. Até que chega um ponto, ele diz, Paulo, foge daí, sai, vaza. Jesus está cuidando de você, Jesus está cuidando de nós. Tenha coragem. Tenha coragem de seguir em frente, tenha coragem de continuar, tenha coragem, mesmo na hora da perseguição, tenha coragem. Aí, nós vamos para o capítulo que nós lemos, no 24, acontece que levam Paulo para um julgamento, e eles contratam um advogado, Tértulo. E Tértulo faz acusações mentirosas contra Paulo. Ele fala mentiras contra Paulo. Ele acusa Paulo de diversas coisas mentirosas. Um advogado mentiroso. Nós vamos aprender com as acusações de Tértulo e com as respostas de Paulo, que a profissão sem propósito gera ganância, e a perseguição com quem faz o certo. A profissão revela quem nós somos. Na profissão revela a quem servimos. Nascemos com talentos e vamos desenvolvendo esse talento durante a vida. A gente vai já pendendo, já mais ou menos para aquilo que nós vamos ser profissionalmente. Deus já vai colocando já na nossa vida já aquele talento.
Quem tem talento com venda já vai ser uma pessoa muito falante, muito comunicativa. Pessoas que têm talento com as mãos, que vai trabalhar com arte, vai trabalhar, já vai se desenvolvendo. São talentos que Deus vai dando, porque isso vai conduzir a nossa profissão. Porque nós temos um chamado de Deus, uma ordenança de Deus, que o homem deveria trabalhar. Então o homem já nasce com isso, já nasce para o trabalho. O trabalho representa muita coisa para nós, muita coisa para a nossa vida. A profissão representa muita coisa. Tanto que as pessoas se identificam com a sua profissão, as pessoas vivem a sua profissão. Quando a pessoa conquista uma profissão que ela sempre almejou, ela se transforma, inclusive. Ela vai incorporar aquela profissão. Porque a profissão fala muito da gente, fala muito do ser humano. Todo homem é chamado para trabalhar. Trabalhar não é fruto do pecado, como muitos pensam. Não, o trabalho não é fruto do pecado, sempre teve o trabalho desde a criação do homem. O pecado gerou o suor do rosto, gerou o sofrimento no trabalho. Mas o trabalho vem de Deus. O trabalho é uma instituição divina. O trabalho foi instituído por Deus. Porém o pecado trouxe o suor, o pecado trouxe o sofrimento, o pecado trouxe a dificuldade. O trabalho é uma instituição divina. Divina. Mas a profissão precisa ter um propósito. Esse propósito não pode ser somente ganhar dinheiro. Não pode. Quando se trabalha somente pelo dinheiro, se trabalha com qualquer coisa, de qualquer maneira e para qualquer pessoa. Tértulo revelou quem ele era nas acusações mentirosas contra Paulo. O trabalho nos revela, mostra quem nós somos, revela nosso íntimo. A ganância leva à corrupção, que leva a fazer tudo por dinheiro. Nosso trabalho como cristão deve, em primeiro lugar, glorificar a Deus. Deve glorificar a Deus. Olha o que diz Efésios 6, 5 a 7. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens. Tudo que fizer para o Senhor, faça como se fosse para o Senhor. Tudo que você fizer para o seu chefe, para a sua empresa, para o seu patrão, faça como se estivesse fazendo para o Senhor, como se estivesse fazendo para Deus. Se você não tiver esses princípios, fará como Tértulo. Se você não tiver princípios, fará como Tértulo. Fará por dinheiro, por fama ou por aprovação de alguém. Se você for trabalhar só por dinheiro, você vai facilmente quebrar princípios, facilmente ser levado a fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. A perseguição acontece na profissão. As pessoas revelam quem são e fazer o certo incomoda. Quando as pessoas trabalham somente por dinheiro, é comum acontecer algumas coisas. Quando a pessoa trabalha só por dinheiro, ele vai ser um vendedor mentiroso. E aí vai dizer, não, mas aqui vendedor é mentiroso. Não, não é. A pessoa é. Ela pode ser ou não um vendedor mentiroso. Eu fui vendedor durante muitos anos. Até uma parte da minha vida eu não era convertido. E realmente tinha várias mentiras que fazia.
Mas quando me converti, eu vi que eu podia trabalhar sem a mentira. Mas se a pessoa trabalha por dinheiro, ele vai ser um vendedor mentiroso. Ele vai mentir, porque ele quer ganhar dinheiro. Não importa se a outra pessoa que está ali comprando o que ele está vendendo vai se dar mal ou não, vai tomar o calote ou não, ou vai comprar o produto errado ou não. O que importa é que ele vai ganhar dinheiro. Ele quebra princípios. Quando a pessoa trabalha só por dinheiro, vai ser um advogado mentiroso como Tértulo. Para ele defender o seu cliente, ele vai fazer uma mentira. Ele não vai conseguir fazer uma defesa sem ter uma mentira. E aí fica a pergunta, mas crente pode ser advogado? Pode. Ele tem que trabalhar com a verdade. Dependendo do que ele vai pegar, que causa ele vai pegar, ele vai trabalhar com a verdade. Como é que vai ser um advogado criminalista sendo cristão? Ele vai chamar o cliente dele e vai dizer, olha, tu é culpado, certo? Certo. Então vamos trabalhar para diminuir a tua pena, porque condenado tu tem que ser. Pronto. Mas quem trabalha por dinheiro não se importa com o princípio, o importante é ganhar dinheiro. Vai trabalhar com lucro exagerado, vai ter vantagem em cima das pessoas, não importa quem está perdendo, o que importa é que eu estou ganhando. Fará qualquer negócio por dinheiro. Um mecânico vai fazer gambiarra para entregar um carro, enganando que está bom o carro, mas ele deu um jeitinho lá para que o proprietário não descubra. Ele vai vender um carro que ele fez uma meia sola, como se chama, né? Botou umas peças ali que não inventou umas coisas, botou um óleo mais grosso, aí o cara compra ali, o camarada compra o carro, quando vê ele vai viajar, o motor começa a bater. Mas eu te vendi um motor bom. Não, ele enganou. Por quê? Porque ele fez por dinheiro. Um produtor que inventa utilizar ingredientes onde ele não utiliza. Eu trabalhei numa empresa uma vez que trabalhava com cosméticos, e ela passou por uma crise, e ela começou a não colocar os ingredientes que dizia na embalagem, mas ela tinha que vender para fazer dinheiro, então ela começou a não botar mais. E aí, como é que vende? Vendia igual, mas aí voltou muito produto, muita reclamação, porque não era mais a mesma coisa, não era do mesmo jeito. Mas a pessoa que trabalha por ganância, por dinheiro, que não tem honestidade, ela vai trabalhar só pelo dinheiro, ela vai fazer essas coisas. Vende produto estragado dizendo que está bom. Você já deve ter visto aí em reportagem, ou deve ter visto até em mercado, produto com a data de validade raspada, para que não veja que já venceu, ou que vai vencer daqui a uns dias. E a pessoa não se preocupa que quem vai consumir aquele produto pode passar mal, pode ter uma infecção, pode ir para o hospital, pode até morrer. Não, o importante é que eu tenho que desfazer isso. Eu não posso perder. A fábrica não quer me trocar, então eu não vou perder. A pessoa que vai consumir, que se vire no hospital. Pessoas corruptas, pessoas que são desonestas. Assim as pessoas gananciosas trabalham. Não seja um ganancioso, seja honesto, honre seu Deus, honre o nosso Deus. Você honra o nosso Deus sendo honesto, no seu trabalho, no seu afazer. Porque nós vivemos a maior parte da nossa vida trabalhando. Então ali está refletindo o nosso caráter. As pessoas vão nos conhecer pelo trabalho. Só quando tu é honesto, tu vai receber acusações. Mas é nessa hora que você vai mostrar a quem você serve. Trabalhe com o que é bom. Glorifique o nome de Deus. Não faça como Tértulo. Não faça como esse advogado. Não dê um mau testemunho da sua profissão, porque ele está dizendo que advogado é mentiroso. E advogado hoje, você sabe disso, existe a fama de que advogado é mentiroso, vendedor é mentiroso. Por quê? Porque pessoas que sujaram o nome da profissão. Mas quem faz a profissão é a pessoa, não é a profissão que faz ela. O trabalhador que carrega o nome de Deus consigo deve ser o melhor e o mais honesto trabalhador da empresa que trabalha. Eu vou repetir. O trabalhador que carrega o nome de Deus consigo deve ser o mais honesto e o melhor trabalhador da empresa que trabalha. Você deve ser o melhor trabalhador lá da sua empresa, da sua repartição, ou aonde você trabalha, ou se você é autônomo, você deve ser o melhor profissional daquela área.
Não importa se você trabalha limpando os banheiros ou se você está atrás de uma mesa de escritório. Faça da melhor forma, da melhor maneira. E isso vai glorificar o nome de Deus. Não importa se você atende pessoas pessoalmente, se você atende o público, ou se a pessoa não te vê, não te conhece. Faça de forma honesta. Porque o trabalho revela quem você é. E aí, depois de tudo isso, Paulo vem com a sua defesa. Paulo se defende, e eu quero que você preste atenção nisso que você vai ouvir agora, porque certamente você já ouviu muitas vezes o contrário disso que eu vou dizer agora. Não é errado crente se defender. E eu já ouvi muitas vezes falarem que crente não se defende, porque Jesus não se defendeu. Não é errado se defender. Paulo se defendeu. E eu vou te dizer que Paulo se defendeu em Atenas, Paulo se defendeu em Jerusalém, Paulo se defendeu perante o Sinédrio, perante Félix, perante Festo, perante Agripa, e Paulo defendeu o seu apostolado em Corinto. Não é errado se defender. Então se defenda quando for acusado injustamente ou caluniosamente. Não é errado fazer uma defesa. Jesus não se defendeu porque tinha um propósito de não se defender. Ele tinha que ir para a cruz, ele não podia se defender. Ele tinha que ir como cordeiro calado até a cruz. Se ele se defendesse, ele ia achar argumentos e não iam crucificar ele, mas ele tinha que ir para a cruz. Então por isso ele não se defendeu. A sua não defesa só pode acontecer se tiver um propósito nisso. Como aconteceu, chegou uma parte, uma fase de Paulo no fim da sua vida, na segunda carta aos Timóteos, a Timóteo, que ele está indo para a morte. Ele não se defendeu. Porque ele está caminhando, diz: a coroa da justiça já me foi reservada. Ele sabe que agora ele não tem defesa, agora ele chegou onde ele queria, ele chegou em Roma. Então não é errado, querido, se alguém levantar uma acusação contra você se defender. Amém? No versículo 10, então, Paulo vai apresentar a sua defesa. Ele vai dizer: quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação, por isso, de bom grado, faço minha defesa. Paulo nos ensina a ser claro, a ser educado e a ser gentil. Quando você vai se defender, você não precisa ser grosso, não precisa bater na cara, não precisa dar de volta, não precisa juntar uma pedra. Ele ensinou a ser claro, educado e gentil na sua defesa. Em nossos dias, a gentileza, a cordialidade, as regras de etiqueta estão cada vez mais raras. Cada vez mais raro você vê a cordialidade, a etiqueta, a educação. Cada vez mais raro. As pessoas estão perdendo o bom senso. As pessoas andam muito estouradas, iradas, irritadas. As pessoas estão muito voltadas para o celular e não estão tendo relações interpessoais. Então quando vai ter uma relação interpessoal, ela não sabe mais se portar, ela não sabe mais o que fazer. As pessoas estão perdendo a forma educada de se tratar. Mas Paulo nos ensina que temos que ser educados, até mesmo na hora que estão nos acusando. As pessoas estão perdendo o bom senso, estão sendo mal educadas, e muitas vezes por questões egoístas, porque não quer abrir mão, afrontam com facilidade, discutem com facilidade, não respeitam quem está na condição de liderança. Hoje em dia, para dar uma resposta truculenta para um líder, é muito fácil. Não se respeita quem está acima, não se respeita o chefe, não se respeita o professor, o diretor, o pastor. Não se respeita, simplesmente não, é o que eu penso e pronto, eu falo o que eu penso. E eu já falei esses dias: tu é um mal educado.
não usam mais os pronomes pessoais, como por exemplo, não chama mais o pastor de pastor, não chama mais o prefeito de prefeito. Parece que trava, né? Não consegue, tem um demônio segurando a garganta e não deixa falar. Chama, bota para fora. Pastor. Sabe? Prefeito. Vereador. Educado, senhor, senhora. Gente, se eu pegar meu telefone agora e mostrar para vocês e eu ligar para nossos advogados, nossos advogados, doutores, ele vai me dizer assim: fala, pastor, o que o senhor precisa? Me chama de senhor, e não importa a idade que eu tenha nem que ele tenha. É um pronome de tratamento, é educação. Quando você fala com uma pessoa mais velha, você chama a pessoa de senhor e senhora. Eu sei que as mulheres às vezes não gostam. Não me chama de senhora. Não, mas senhora não é quer dizer que tu é velha. É educação. É respeito. As moças, né, chamam de senhorita, porque não é casada, mas as senhoras casadas são senhoras. O senhor. É educação, mas as pessoas estão perdendo a educação. Não conseguem mais ser educadas. Se tratam de qualquer jeito, de qualquer maneira. Uma coisa é tratar com a gurizada, né? A juventude está ali tratando, e cada um tem um apelido e tal. Mas agora tratar com adulto, ou com uma liderança, é educação. As pessoas têm essa dificuldade. Não sabe se comportar em um ambiente solene. Não sabe se comportar num velório. Não sabe se comportar num casamento. Não sabe se comportar num culto. Não sabe se comportar num ambiente que exija num tribunal. Tudo virou banal. Tudo é de não, eu fiz de qualquer jeito, senta de qualquer jeito, a pessoa senta toda arriada. Eu lembro quando eu comecei a procurar emprego, e aí a gente vai consultar as pessoas, né? Como é que eu faço? Como é que vai ser a entrevista? O que eu faço lá? E a gente falou isso para a Dani quando ela começou a procurar emprego. Postura, senta direito, tenha postura, cuidado com as unhas, mostra, vai ajeitada, vai com... Qual é o ambiente que tu vai procurar um emprego? Não, então lá tu vai com tal roupa, tu vai assim, tu vai adequado. É postura. É saber se portar em cada ambiente. E algo importante, que uma vez eu já falei para a igreja, mas volto a falar. Sempre que você chegar num lugar de reunião, seja num culto, seja no lar, seja numa reunião que o pastor chamou, seja na sua empresa, uma reunião da empresa, seja num lugar público, enfim, é uma reunião, é um ambiente de uma reunião, existe uma pessoa falando, você não chega dizendo: oi gente, tudo bem? Então, beleza? Chegou atrasado e quer comentar todo mundo? Não, isso é mal educado. Isso não é educado. Educado, você entra em silêncio, senta e espera a pessoa terminar de falar, e aí você diz: oi gente, tudo bem? Boa noite. Não é ser educado chegar num culto, por exemplo, o culto acontecendo, passa pelo corredor comentando todo mundo: oi gente, beleza, cheguei. Não, tem uma pessoa falando, respeita ela. É educação. Mas as pessoas perderam o senso de educação. Chega atrasado e quer dar oi para todo mundo, quer ainda dar beijinho. Não, gente, isso é mal educado. Se porte com educação. Paulo nos ensina a ser educados. A igreja está aqui não somente para falar das coisas dos céus, mas ela também está aqui para ensinar o cidadão do céu a se portar na terra. Porque a igreja foi a primeira a trazer educação para o mundo moderno. Quem é que trouxe as escolas? A igreja. Quem trouxe a universidade? A igreja. Quem é que ensinou os índios? A igreja. Quem ensinou os colonos? A igreja. Só que se perdeu isso, não se ensina isso mais nas escolas, em lugar nenhum. E as pessoas perderam o senso. Então nós, a igreja, precisamos voltar de novo e ensinar as pessoas a ser educadas. As pessoas a saber se portar no seu dia a dia. E isso é glorificar a Deus. Você glorifica a Deus com a sua educação.
A nossa forma de agir fala muito de nós e de quem servimos. Eu lembro de duas histórias do meu pastor Roberto, e quem participa aqui há mais tempo de convenção vai lembrar de uma das histórias. Que é, na convenção, o pastor Roberto sempre dizia: amanhã, gente, vai ter o café da manhã aqui do Serra Azul, ele é farto demais, ele é muito maravilhoso, ele é um café colonial. Coma de tudo, mas não coma tudo. Aí ele dizia: não encha seu prato, não faz, vai lá, repete quantas vezes você quiser, mas seja educado. Aí a gente olhava assim: mas para que isso, né? Para, pastor, demais, né? Não, aí tu vai no outro dia no café da manhã, tem uma pessoa lá com um pratinho desse tamanho assim, com uma mão quase deixando cair assim no chão as coisas, né? Equilibrando. Não, gente, é mal educado. Uma vez eu trabalhava numa empresa que tinha um cara que era um baita de um cara, grandão assim. E aí na hora do almoço nós íamos para um restaurante assim, que era do outro lado da rua. E esse cara chegava lá, é aquele negócio assim, de buffet livre, somente com uma carne, né? Aí ele pegava, botava primeiro um bife, botava arroz, feijão por cima, assim, enchia, pá. Imagina, fazia um morrão assim, botava um bife em cima. Peguei uma carne só. Mas desse tamanho assim, e nós ficávamos pensando, nós ficávamos tudo olhando para ele, como é que ele vai comer? E ele ia comendo, ele comia todo o prato, mas desse tamanho. Não precisa, gente, vai lá, pega só a salada, né? Vai lá, come um pouquinho, aí vai de novo. Não é vergonha levantar várias vezes, isso é educação. E quem olha, de novo? Tu não foi? Eu estou indo. E aí uma outra história, uma vez o pastor Roberto está em São Paulo, numa convenção. Chamaram ele para pregar na convenção. Ele ia pregar das 11 até meio-dia. E essa é a última palavra da manhã. E ele chegou lá e aí começou a convenção, e um fala, outro fala, e outro fala, e um canta, outro canta, e aí virou aquele viveiro de passarinho, todo mundo cantando, e canta. E foi passando o tempo, ele olhou o relógio, 11 horas, não chamaram ele, e aí chama mais um para testemunho, chama não sei mais quem, 11h30, 10 a meio-dia, chamaram ele, chama agora o pastor Roberto, que vai agora ministrar para nós a palavra e tal. Ele chegou e disse: gente, me chamaram para pregar aqui às 11 horas, agora é 10 para meio-dia, está todo mundo com fome, eu não vou pregar, então eu vou só orar por vocês e todo mundo está despedido. Orou, todo mundo ficou assim, hã? Orou, e daí o pastor pegou de volta e disse: o pastor Roberto nos deu uma lição hoje muito preciosa, nos ensinou algo muito importante. Cumprir horário. Cumprir horário é educação. Cumprir horário glorifica Deus. Você não quer que Deus se atrase. Você vai se atrasar? Não, a gente não se atrasa, a gente cumpre horário. A gente faz da melhor forma, porque Deus faz da melhor forma para nós. Amém? Então Paulo nos ensina a ser educado, a ser claro. Ele ensina a gente a ser gentil. O apóstolo Paulo está nos ensinando. Assim devemos agir, dar um bom testemunho da nossa fé, da nossa igreja e do nosso Deus. Você poder chegar onde você for na Quinta-Quara e você dar um bom testemunho e a pessoa saber que você congrega na Igreja do Brasil para Cristo. Olha que pessoa educada, que pessoa inteligente, que pessoa bacana de conviver, que dá bom testemunho. Lá na empresa as pessoas sabem que tu é crente e dizem: olha, eu quero ser crente como tu. Não como Tértulo, mentiroso, acusador, que queria só ganhar dinheiro, queria só a fama, queria impressionar o governador. E aí que faz qualquer negócio. Quando errar, mas Paulo também teve momentos de erro. Ele também errou. Um dia que ele foi chamado nessas acusações, chamaram ele e ele também errou. Atos dos Apóstolos 23, 2-5. Chamaram ele para depor. E aí diz: Ananias mandou aos que estavam junto dele que o que ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu está aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me manda ferir? E os que ali estavam disseram: injúrias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos,
que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Ele errou. Quando ele viu que era sacerdote, ele lembrou do versículo: não, eu não posso falar mal de uma autoridade. Não posso, eu não sabia que ele era o sacerdote. Quando você errar, se retrate. Peça desculpa. Puxa, errei. Peça perdão. Errou, nós vamos errar também. Não quero que você seja a pessoa certinha, corretinha, né, e acaba sendo legalista, porque tudo vira fardo. Não é fardo, é natural. Ser bom é natural, ser honesto é natural. Seja natural. Mas se você errar, peça perdão, se conserte, peça desculpa. Porque a mensagem que você lê, a mensagem que você ouve domingo após domingo, precisa refletir na sua vida. Vão falar mal de você, mas não dê motivo para isso. Não dê motivo para falarem mal, mas vão falar mal. Mas que falem mal sem motivo, que falem mal sem razão, que falem mal para receber de volta a sua postura de crente, para você mostrar quem você é e quem está com você. E aí no versículo 17, o apóstolo Paulo está fazendo a sua defesa, e diz assim: depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar as ofertas. Paulo, mesmo sendo acusado, não para a missão. Continue a fazer o bem. Continue fazendo o bem. Não é porque os outros estão praticando o mal e a maldade que você vai deixar de praticar o bem. Cada um oferece aquilo que tem. Enquanto eles têm o mal dentro de si, você transborda o bem que está dentro de você, e esse bem tem nome: Jesus Cristo, Espírito Santo. Você vai transbordar aquilo que você tem. Se eles têm o mal, o problema é deles, você vai dar o bem. Que o apóstolo Paulo mesmo diz em Romanos: devolva o mal com o bem. Mesmo tudo dando errado, o apóstolo Paulo tem uma atitude maravilhosa, encerrando no versículo 24. Vários dias depois, Félix veio com Drúzia, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Mesmo tudo dando errado, ele não deixou de falar de Jesus. Paulo ficou preso 2 anos, até a chegada de Festo. E mesmo preso, mesmo tudo dando errado, mesmo tudo dando contrário, mesmo acusações, mesmo prendendo ele injustamente, ele não deixou de falar de Jesus. Ele não perdeu o foco. Não perca o foco. Não perca Jesus de vista. Não é porque tudo está errado, não é porque estão acusando você. Não esqueça quem você é. Não esqueça quem está em você. Não esqueça a quem você pertence. Você pertence a Cristo. Transborde Cristo. E aí então, concluindo, queridos, as acusações virão. Como você vai lidar com elas? É a pergunta. A perseguição virá. Como você vai lidar com ela quando ela vir? A mentira vai vir. A injúria vai vir. A puxada de tapete vai vir. Como você vai agir quando isso acontecer? Quem você vai ser quando isso acontecer? Quando afrontarem você? Quando contrariarem você? Quando botar o dedo na sua cara e te chamar de um monte de coisa que você não é? Se você não é, não receba o que estão te dizendo. Você não é. Não espere amor e compreensão do mundo. O mundo não vai te dar amor, não vai te dar compreensão. A multidão quis matar Paulo.
O mundo vai naturalmente ter a versão do evangelho, da igreja e dos cristãos. Exerça a sua profissão para a glória de Deus, não importa o que você faz, não importa se você é um catador de latinha, ou se você é um grande empresário, é um profissional liberal, um médico, um doutor, não importa, faça para a glória de Deus. Trabalhe por um propósito, não somente pelo dinheiro. Quando acusarem você, mantenha calma, se defenda com clareza, educação e respeito. Cada pessoa dá o que tem dentro de si. Mostre que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Porque uma igreja de Atos, quando recebe as acusações, ela mostra a quem ela serve. Ela mostra quem está dentro dela. Uma igreja de Atos, quando recebe a perseguição, ele não persegue também. Ele não quer matar também. Ele se entrega assim como o seu mestre se entregou. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. E vamos orar em nome de Jesus.